Nessa aula nós vamos estudar equivalência de expressões lógicas envolvendo quantificadores. Lembra você que cada aula desse curso traz na sua descrição links para as próximas aulas e também para aulas anteriores, que é para o caso de você ter perdido alguma informação. Como nós caracterizamos a equivalência de expressões lógicas quando essas expressões envolvem predicados e quantificadores? Nós dizemos que duas dessas expressões são logicamente equivalentes quando elas têm sempre o mesmo valor lógico, ou seja, se uma for verdadeira, a outra também precisa ser verdadeira. E se uma for falsa, a outra também precisa ser falsa. Mas isso não importando o domínio que você utiliza. Ou seja, se você trabalhar sobre o conjunto dos naturais, ou sobre o conjunto dos inteiros, ou reais, ou qualquer outro conjunto que você esteja trabalhando, essa propriedade do valor lógico seu mesmo continua, independente do domínio. E, além disso, essa propriedade deve se manter independente dos predicados que você use. Ou seja, se você, na expressão lógica, troca os predicados ou as funções proposicionais por outras, essa propriedade de valor lógico igual ainda se mantém. Nós usamos a seguinte notação para representar a equivalência lógica de proposições com quantificadores. Se você chamar a primeira expressão de S e a segunda de T, nós escrevemos S equivalente a T, utilizando esses três tracinhos como símbolo de equivalência. Como você prova que duas expressões lógicas S e T são equivalentes? Você, primeiro, supõe que uma delas é verdadeira, por exemplo, S é verdadeira, e a partir disso você vai ter que provar que T é verdadeira. Depois você faz o caminho inverso, você supõe que T é verdadeira e a partir disso você prova que S é verdadeira, ou seja, quando uma for verdadeira, a outra também é. Automaticamente, se uma for falsa, a outra também será. Então vamos ver isso através de um exemplo. Negação de para todo x p de x é equivalente, logicamente equivalente, à expressão existe x tal que negação de p de x. Então, primeiro passo, nós supomos que a expressão da esquerda é verdadeira e vamos deduzir que a da direita também será. Então, o que acontece se você supõe que a negação de para todo x p de x é verdadeira? Quando você quantifica uma função proposicional, ela passa a ser uma proposição. Então, quando a negação de uma proposição é verdadeira, é porque esta proposição, que está entre parênteses, ela é falsa. E nós vimos anteriormente que, para uma quantificação universal ser falsa, é preciso que ela seja falsa para algum valor de x, que é o chamado contra-exemplo. Então, p de x é falsa para algum x. Bom, então, nós queremos caminhar na direção da negação de p de x. Então, você precisa chegar na negação. Se p de x é falsa para algum x, nós podemos dizer alguma coisa sobre a negação. A negação será verdadeira para aquele determinado x. Se a negação é verdadeira para algum x, é porque existe algum x onde ela é verdadeira. Então, existe x tal que a negação é verdadeira. Então, você tem a conclusão de que essa expressão do lado direito é verdadeira. Ou seja, partindo do fato que a da esquerda é verdadeira, nós comprovamos que a da direita também é. Esse é o primeiro passo para provar a equivalência. Agora nós vamos fazer o caminho contrário, supor que a expressão do lado direito é verdadeira e vamos concluir que a do lado esquerdo também é. O que acontece se você supõe que existe x tal que a negação de p de x? Você supõe que isso é verdadeiro, significa que o que está entre parênteses vai ser verdadeiro para algum x, já que isso aqui diz que existe um x, de modo que isso acontece. Então, a negação é verdadeira para algum x. Se a negação é verdadeira para algum x, significa que para aquele determinado x, p de x vai ser falsa. Então, se p de x é falsa para algum x, você encontrou um contra-exemplo e, por ter encontrado um contra-exemplo, a quantificação universal vai ser falsa.
Se ela é falsa, a sua negação é verdadeira, então você conclui que a expressão do lado esquerdo também é verdadeira. Então, fazendo essas duas coisas, você comprova que essas duas expressões são equivalentes. Nós continuamos na próxima aula. Até lá!